Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Às quintas-feiras, o nosso papo é sobre neurociência aplicada à educação no quadro Turma do Fundão. Então, seja bem-vindo, você que se interessa por esse tema ou que é apenas um curioso que esteja querendo saber um pouco mais sobre o que a gente fala na aplicação da neurociência nesse campo do conhecimento. Você também deve estar acompanhando por aqui o movimento da comunidade inédita. E o espaço da comunidade inédita é muito positivo para professores, educadores, já que tem uma comunidade importante de gente interessada nesse tema. Se você quer saber mais sobre isso, pode acessar o link que está aí na descrição do vídeo para você conhecer toda a nossa iniciativa da comunidade inédita, uma comunidade de divulgação e compartilhamento de estudos e conhecimento em neurociência. Vamos ao vídeo, porque hoje o tema é daqueles espinhosos que acaloram os debates nos eventos de educação, nas palestras e especialmente na sala de professores. Todo ano, na hora de fazer o planejamento das aulas, o planejamento temático, seja no nível da sala de professores, até mesmo lá no Ministério da Educação e Cultura, lá no MEC, é uma pergunta que precisa ser respondida. Definitivamente, o processo de educação, nos tempos que a gente vive, no século XXI, tem como objetivo fazer com que o indivíduo tenha uma visão generalista sobre as coisas, sobre muitas coisas, ou seria importante aprofundar especificamente em alguns temas que permitam que o indivíduo se desenvolva de forma mais robusta em alguns modelos de pensamento? É, eu já ouvi muita gente defendendo a ideia de que a escola formal, a escola, né, ensino fundamental e mesmo o ensino médio, deveria estar muito focada no aprendizado daquilo que, inclusive, é o que é avaliado nessas avaliações internacionais de educação, né? O ensino da matemática e o ensino da alfabetização, do letramento, do indivíduo ser capaz de interpretar textos e se aproveitar através da leitura da incorporação do conhecimento. Mais ou menos, né, numa ideia defendendo a perspectiva de que, já que provavelmente a gente vai falhar em dar uma visão aprofundada sobre todas as coisas, vamos escolher ali um ou dois temas para que a gente possa efetivamente aprofundar e garantir a aquisição desses dois temas. Veja que, mesmo que esse debate lá nos anos iniciais não seja assim tão franco, de alguma forma já se vem optando por essa ideia. Porque no exato momento em que os primeiros anos do ensino fundamental são muito, mas muito mesmo, focados no processo de alfabetização, especialmente ali o primeiro e o segundo ano do fundamental, mas já desde a educação infantil, o foco muito direto no letramento, depois na aquisição, né, da alfabetização propriamente dita, a leitura e também a escrita, passam a ser realmente os temas fundamentais ali daqueles primeiros anos. Mostrando que, de alguma forma, mesmo que alguém não tenha pensado nisso, a escolha já está sendo feita do ponto de vista prático, né. E será que isso está certo? Do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, isso seria como se a gente estivesse promovendo, o desenvolvimento de alguns músculos em detrimento de outros, de tal sorte que o corpo ficaria quase que assimétrico nesse caso, né. Imagina que você fosse na academia e realmente fizesse exercícios para os músculos flexores, né, do braço. Então você vai lá e faz bastante exercício para bíceps, né, mas não faz quase nada para tríceps, que é o extensor do membro anterior, né, esse músculo aqui de trás, o tal do músculo do tchauzinho. Como é que ficaria o seu braço? Completamente deformado e sem função, né. Você pode estar achando a analogia pobre, e ela é de verdade, né, mas é só para você entender a lógica, de que você, se desenvolver especificamente algumas áreas cerebrais em detrimento de outras, você também pode alcançar esses níveis de assimetria. É comum, inclusive, as pessoas dizerem que tem indivíduos que são visuais, outros são auditivos, outros são sinestésicos, achando que essa é uma descoberta incrível. Mas, no fundo, isso demonstra realmente desenvolvimentos assimétricos, né? Inclusive desses sentidos e da capacidade de processar as informações que vêm desses sentidos. Então,
especialmente, né, no início do processo de educação, é muito importante que a gente seja capaz de produzir visões mais gerais, visões que deem conta de diferentes níveis de desenvolvimento, mas ainda de forma, um pouco superficial, porque são indivíduos que nem têm ainda a verdadeira capacidade cognitiva para se aprofundarem, né. Então, não vai dar para você ensinar uma criança a ler, e eu sei que a analogia, de novo, é pobre e quem sabe exagerada, né, mas você não vai ensinar uma criança que está começando a ler com Camões, né, pegar o Lusíadas, colocar na frente da criança e falar: "Vai lá, agora tenta decodificar esses sinais aqui", né. Você vai procurar, obviamente, palavras mais simples, palavras com sílabas mais fáceis de serem, pronunciadas, de serem lidas, vai evitar os encontros consonantais no começo, depois vai apresentá-los com, né, com de uma forma mais vagarosa, para permitir que o indivíduo metabolize cada um desses estímulos. Mas também é muito importante que noções de quantidade, espaço, ocupação de espaço por diferentes quantidades sejam dadas. Você vai dizer: "Mas isso o que que é, Carla? É arquitetura?" Não, não. Isso é matemática, né. Mas, de novo, aqui a gente tem um problema, porque muitas vezes a apresentação da matemática, especialmente nos primeiros anos, se dá de forma muito operacional, né. A gente coloca lá as operações e entende que está ensinando matemática, quando a criança sabe fazer uma conta de mais, uma conta de menos, né, multiplica, divide. Ficamos achando, assim, uma grande vantagem a criança que consegue fazer essas coisas, e o pior, a gente acaba dizendo que aqui não faz, aqui não consegue pegar o processo, realmente está aí defasada, tem dificuldade de aprendizado. Mas será que a gente realmente sabe qual que é o estímulo que é importante que essa criança receba? Então, por exemplo, em relação ao aprendizado da matemática, se a gente ensina só essas operações e não ensina uma lógica espacial, a lógica das quantidades, um pensamento mesmo matemático, inclusive o pessoal lá de Stanford tem toda uma lógica para ensinar isso que eles chamam de mentalidade matemática. Se você não fizer esse processo, você não vai estar desenvolvendo estas habilidades cerebrais. Mas não é só isso, porque existe também todo o conjunto das informações sensoriais, que precisam ser melhor interpretadas, analisadas, comparadas. E, por fim, o próprio princípio criativo, que é tão mais extenso e importante que eu vou deixar, inclusive, para um próximo vídeo. Vou falar exclusivamente disso. Então, primeiro ponto que você deve estar encontrando aí uma primeira resposta, especialmente nos primeiros anos, é muito importante que a gente cuide de uma visão mais generalista. Que a gente realmente apresente diferentes aspectos do pensamento, diferentes funções cognitivas, diferentes modelos de pensamento, para que haja um desenvolvimento mais global da capacidade cognitiva desse indivíduo. E, obviamente, sem uma estrutura muito rígida na apresentação disso, porque é muito importante que esse indivíduo apresente a sua potência de agir sobre estes elementos. Então, não é um processo com um passo a passo que acaba sendo uma coisa que ele vai decorar e que ele vai realizar de forma absolutamente automática, num sentido pejorativo da palavra, porque se a gente consegue, através da nossa interação com o aprendizado, automatizar o modelo de execução, isso é tremendamente positivo. O duro é automatizar este modelo de execução a partir de um estímulo que é um passo a passo, uma regra de como fazer, tá? Então é isso que a gente precisa evitar. Mas, à medida que esse indivíduo vai crescendo, né, e vai adquirindo mais potência cerebral, é hora da gente permitir que hajam mergulhos profundos em alguns temas. Por isso, o aprendizado baseado em projetos é tão importante. Porque, ainda que a gente continue apresentando os temas variados e faça as provocações que são importantes para que o indivíduo entenda as diferentes dimensões do conhecimento humano e que também entenda as diferentes dimensões do próprio ser humano, sua existência e suas relações, né? Então,
a gente não pode abrir mão de alguns conteúdos que foram sendo deixados de lado, como é o caso da própria filosofia, da própria compreensão profunda sobre história e geografia, no sentido da ocupação dos espaços e da passagem do tempo na Terra e do trabalho da humanidade em desenvolver tecnologias e ferramentas. Isso é essencial para que até o próprio processo de autoconhecimento se dê com profundidade, né? Também é muito, muito importante que existam mergulhos, verdadeiras imersões em alguns temas. Para quê? Não pelo tema em si. Obviamente que o tema vai ser importante, conhecer sobre aquele tema vai ser importante, mas o mais importante é aprender a mergulhar. É aprender a realmente se envolver com algum conteúdo, querer saber mais, levantar mais camadas para desenvolver a sua curiosidade e a percepção de que eu posso, a percepção da potência de mergulhar, da potência de desenvolver. Porque nessas estimulações assim mais processuais, o indivíduo ele se percebe potente quando ele consegue aprender e devolver. Aprender durante a aula e devolver durante uma avaliação. E esse processo parece que é o que resume a educação. Quando? Quando você realmente permite o aprofundamento, quando você promove esses mergulhos, quando através de um aprendizado baseado em projetos, o indivíduo vai percebendo que ele tem mais camadas e mais camadas para se aprofundar num tema. Primeiro que ele aprende que ele pode, que é só aplicar ali um método de estudo, é só aplicar um método emocional, inclusive, de engajamento, de curiosidade, de vontade de saber e também de compartilhamento desses conhecimentos, que faz com que o indivíduo se sinta bastante potente frente ao seu grupo social, quando ele conhece sobre algo e exprime esse seu conhecimento, com, né, de uma certa forma, contaminando as outras pessoas com essa curiosidade, com essa vontade de mergulhar naquele tema. Então, esse é um primeiro ponto, desenvolver essa potência dessa criatividade. Mas eu acredito que é um segundo ponto aqui muito importante, que é encarar, se defrontar com o não saber, se defrontar com o difícil, se defrontar com o complexo, com aquilo que não tem resposta, com aquilo que está na fronteira, que você chegou num ponto em que é uma encruzilhada, em que algumas pessoas, alguns pensadores, alguns estudiosos acham que é por aqui, e outros estudiosos acham que é por ali. É quase como aprender que nem todas as respostas estão dadas e nem todas as respostas são simples e são, uniformes, são consensuais. E esse é um aprendizado muito importante que a gente só adquire quando a gente se aprofunda em algum tema. Porque eu posso falar para você assim: "Ó, você sabe que não existe uma verdade absoluta sobre tudo, você sabe que não existe consenso, você sabe que as pessoas debatem, que tem polarizações e que está todo mundo aí querendo saber mais que o outro e tal". Mas o mais importante desse tema é que se eu falar isso dessa forma, pode ser que você não entenda a profundidade específica disso, o quanto que isso é verdade, o quanto que para que você resolva esse problema, você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar sua emocionalidade, seus afetos, você precisa fazer realmente mergulhos que vivam a decepção do não saber, a decepção do não ter resposta e a confusão. A confusão mesmo, eu preciso me defrontar com esse caos do conhecimento humano, porque aí eu começo a perceber que só mesmo um estudo mais pragmático e ao mesmo tempo mais criativo me leva a ter algum recurso a partir daquele conhecimento. Caso contrário, você vai ficar se perguntando: "Por que que eu tenho que aprender a resolver equação de segundo grau?". É fato. Visto dessa forma, pode não ter função nenhuma. Mas, visto do ponto de vista de que este era um problemaço humano, né, resolver uma equação simétrica que permitisse um desenho de um arco, por exemplo, né, que desenhasse uma parábola perfeita, era um problema importante, um problema geométrico que foi resolvido através dessa solução e que teve um cara que se debruçou, produziu uma fórmula e conseguiu retirar disso um recurso útil. E aí, eu posso começar a me perguntar como indivíduo, né? Como que eu, a partir dos meus mergulhos nas coisas, posso trazer aplicações úteis? E o barato é que enquanto todo mundo acha que por causa da inteligência artificial ou por causa da tecnologia, o ser humano vai ficar cada vez com menos recursos, é justamente o contrário. Porque quanto mais a gente puder observar padrões na natureza, e esses padrões sendo percebidos pela tecnologia, que é muito mais potente para fazer isso do que a gente, do que o nosso cérebro,
mais informações, mais dados nós teremos para construir nossas compreensões sobre o mundo. Então é possível que a tecnologia praticamente zere o jogo e permita que cada um de nós, viva quase que um renascimento, viva uma possibilidade de que surja ali um novo Leonardo da Vinci, a partir justamente desses novos dados profusos e bastante complexos que virão. Então, não é nem generalizar e nem aprofundar. É cada coisa a seu tempo e a sua função específica, protegida e garantida. Porque assim dá para desenvolver seres humanos integrais que vão ser capazes de viver esse século XXI. Pelo menos essa é uma visão bem interessante que a neurociência nos provoca a ter. Gostou? Então já sabe, né? Deixa o seu like, porque é de likes que esse canal vive. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, é muito importante que você coloque sua posição. Você que é professor, pode, obviamente, debater comigo aqui. É muito importante que a gente construa um modelo de pensamento. É isso que a gente está buscando, inclusive, com a própria comunidade inédita, que a gente possa debater de forma profunda essas questões que podem mudar completamente o jogo, tá? Então, estou contando com você para tudo isso e também, obviamente, para dar um valeu aqui no canal, que é uma contribuição financeira mesmo, para sustentar esse time incrível que produz o Nada Trivial aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo.